Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar o meu Senhor e Rei. Amém. Estava aqui
admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver.
você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Pai, muito obrigado porque nós estamos na Tua casa, uma casa de bênçãos, e que nós possamos hoje abrir mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Tua palavra. Por Cristo nós pedimos. Amém. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui para finalizarmos a série A Arte de Enfrentar Gigantes. No primeiro dia nós falamos sobre de insignificante a rei. Ontem pela manhã nós falamos sobre a armadura de Deus. E hoje eu trago como tema derrubando gigantes. Mas antes gostaria de agradecer aos irmãos aqui da igreja de CPA3 pela boa receptiva, pelo pastor Gilberto, a equipe de som ali, o Danilo, o Éder, Fernando e demais pessoas que colaboraram desde a recepção até este momento aqui que nós estamos para abrir a palavra de Deus. Gigantes. Quem são os nossos gigantes modernos? Nós não temos mais um Golias,
mas nós temos a representação de Golias em nossa vida que mina o nosso ser. Quem sabe o seu gigante hoje seja a falta de recursos financeiros. Quem sabe o seu gigante seja a impaciência, a raiva. O seu gigante seja a falta de vontade de ler a palavra de Deus. Quais são os seus gigantes? Quem sabe seja também as suas lutas emocionais, mentais, que atrapalham e rondam a sua vida. Quem sabe o gigante que você enfrenta hoje é o gigante do relacionamento com as pessoas ou consigo mesmo. Quem são os seus gigantes? Lembro-me quando era pequeno, eu morava ali na rua Comandante Costa, no bairro do Porto. A casa cuiabana geralmente é uma casa comprida, e essa casa comprida a gente morava nela, no final tinha um quintal muito grande, mas eu morria de medo de escuro. Quando chegava a noite, me dava um desespero, porque eu tinha um medo da noite. Naquela época falava muito sobre mula sem cabeça, lobisomem. É engraçado, quando sumia a galinha do vizinho, falava que era lobisomem, mas era, quem sabe, a outra pessoa que estava pegando. Então criava essas coisas aí, que desenvolvia crenças mentais no nosso cérebro, nos dando muito medo. E eu tinha tanto medo, que à noite, para tomar banho, era a coisa mais difícil do mundo. E parei no banheiro à noite, acordava de madrugada, com a bexiga cheia, eu pensava já no banheiro, e agora? Porque no banheiro tinha uma janelinha, e essa janela estava com o vidro quebrado. E quando eu entrava no banheiro, eu começava a ver um monte de coisa, tudo criado pela cabeça. Aquilo eram os meus gigantes. Eu tinha tanto medo, que meu pai costumava comprar aquelas engradados de refrigerantes, chamado na época tubaína, ainda tem hoje, né, tubaína. Então tinha ali 24 garrafas, a gente tomava refrigerante e depois esvaziava, guardava na engradagem. Aí depois disso, à noite, como eu tinha medo, eu ia para o banheiro, quando eu via uns monstros lá, eu olhava para aquela garrafa olhava para mim e falava, é você mesmo. Eu enchia as garrafas e deixava lá, não falava para ninguém. Depois de um tempo, você sabe como que ficava, né? Podre. Mas tudo isso era medo. Quando eu acampava na chácara do Porto, dos acampamentos, à noite eu começava a ver onça, jacaré e todo tipo de bicho. Medo. O gigante, naquela época, para mim, eram as noites. Eram coisas criadas pela minha mente. Graças a Deus, isso foi contornado. Mas todos nós temos os nossos gigantes. Às vezes, para você, a noite é uma paz, é uma tranquilidade para dormir. Mas para outro pode ser uma grande dificuldade, que precisa tomar remédios para dormir. Para alguns, a falta de dinheiro não é um gigante, mas para outros, sim. Cada um de nós possuímos os nossos gigantes, possuímos as nossas lutas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desafiando, derrubando esses gigantes. Se você quer a síntese dessa mensagem, escaneie aqui o QR Code, compartilhe. Aqui nós vamos encontrar um texto para reflexão, desafios para a gente fazer durante essa semana, com base nesse tema, perguntas para autorreflexão, e assim a gente melhorar a nossa vida. Derrubando gigantes. Nós vamos aprender com a história de Davi versus Golias, como ele derrubou o gigante Golias e como nós hoje podemos utilizar a mesma estratégia para derrubar esse gigante. Davi era muito desproporcional fisicamente
em relação a Golias. Como já foi falado, Davi, ele era de estatura média ou pequena, e Golias era muito alto. Aqui eu vou demonstrar para vocês algumas especificações, com base na pesquisa que eu fiz, a respeito do Davi versus o Golias. Está um pouco pequeno aqui na tela, mas eu vou ler para vocês. A altura de Davi não é especificada, mas segundo os estudiosos, entende que é uma estatura média ou baixa. Golias, segundo alguns estudos, 2,90 m de altura, então imagina um gigante. Outros estudos, 2 metros, 2,30 m. Origem, Davi, Belém, de Israel. Golias, Gate, cidade dos filisteus. Profissão de Davi, pastor de ovelhas. Profissão de Golias, guerreiro experiente. Armadura de Davi, nenhuma armadura. De Golias, uma couraça de bronze que pesava 57 quilos. Um capacete de bronze. Armas de Davi, uma funda ou estilingue e 5 pedrinhas. Golias, uma ponta de ferro, uma lança com ponta de ferro, que pesava 7 quilos. Força física de Davi, jovem, sem força comparável com a de Golias. Golias, extremamente forte. Experiência em batalha, Davi, nenhuma. Golias, vasta. Era guerreiro desde criança. Motivação de Davi, defender o nome de Deus e do seu povo. Qual era a motivação de Golias? Representar o exército filisteu e intimidar os israelitas. Confiança de Davi em Deus, confiança em Golias, na sua força e tamanho, na sua capacidade. Resultado do confronto, Davi foi vitorioso, muito rápido da vitória, e Golias foi morto por Davi. Significado da vitória, para Davi, simbolizava a vitória do fraco sobre o forte, com a ajuda de Deus. Golias representa a derrota do opressor e a força da fé. Então aqui nós temos um paralelo, uma comparação entre Davi versus Golias. Humanamente falando, nós percebemos isso de forma muito clara, que há uma discrepância. Davi, em todos os aspectos, para uma batalha corpo a corpo, era de 10-0, ganharia de 10-0 em relação a Golias, né? Então nós vamos aprender alguns episódios dessa batalha, o que nós podemos extrair dessa história no passado e como também isso se aplica para nós hoje. Lembra do texto que nós mencionamos, que quando o profeta chegou, falamos na sexta-feira isso, chegou em Belém para escolher um filho de Jessé para ser o novo rei de Israel, o segundo rei de Israel. Davi foi a 8ª opção. Por que a 8ª opção? Porque o profeta estava vendo aos olhos humanos. Quando a gente olha as coisas com base em nossa capacidade, com os nossos olhos, normalmente nós seremos preconceituosos. Teremos um olhar egoísta. Teremos um olhar com base em quem eu sou, mas não no que o outro é. Como nós falamos na palestra de ontem à tarde, sobre inteligência emocional, ter mais empatia. Então, esse texto, só relembrando aqui, ele fala até em 1 Samuel 16:7, que o profeta falou, olha, com certeza será o Eliabe, que é o filho mais velho. Aí Deus disse, não, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E quando Davi apareceu, que foi a 8ª opção, o 8º filho, nem o profeta, nem o pai, nem os irmãos acreditavam nele. Então foi escolhido o Davi. Deus disse para o profeta, unja. Davi tinha aproximadamente
15 anos de idade, como já mencionei. Mas na batalha com Golias, ele já tinha ali em torno de 20 anos de idade. Então perceba que o tempo passou bastante. E ele se tornou rei de Israel com 30 anos de idade. E reinou por 40 anos. Então o primeiro gigante que Davi enfrentou na sua vida foi a demora. Será que hoje nós teríamos tanta paciência para isso? Oramos a Deus, Deus me envia um emprego. Deus cure essa doença, cure o meu ego, derrube o meu ego, me faça uma pessoa nova. E parece que Deus fica em silêncio, não responde nada. Davi esperou aproximadamente 15 anos para realmente se tornar rei de direito e de fato em Israel. Demora. Foi o primeiro gigante que Davi enfrentou. O segundo gigante que Davi enfrentou foi essa guerra que teve, conforme 1 Samuel 17, 8, 11, o gigante aparecia e dizia, mande alguém para lutar comigo, não era isso? E não apareceu nenhum representante. Quando o povo, o exército, o rei de Israel ouvia essa mensagem que nós falamos ontem, ficaram com medos e aterrorizados, apavorados. Durante 40 dias, conforme 1 Samuel 17, 16, durante 40 dias, os filisteus aproximavam-se de manhã e de tarde e tomavam a posição, dizendo, vem alguém para lutar com o nosso gigante Golias. 40 dias. 40 dias pela manhã e à tarde, 40 vezes 2 vai dar 80 vezes. 80 vezes escutando aquela mensagem. 80 vezes absorvendo aquela ameaça, aquela opressão. Quanto mais eles escutavam essas mensagens, o que causava a eles? Desânimo. Quanto mais a gente vive num ambiente ruim, negativo, pessimista, que não há um clima legal, a nossa tendência logo é replicar isso para as demais pessoas. Se eu ando com pessoas pessimistas, logo serei um pessimista. Se eu ando com pessoas vitoriosas, logo eu serei um vitorioso. Aquela frase que a gente aprende desde criança, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, é uma verdade. A ciência comprova que nós somos a média de 6 a 7 pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno. O povo de Israel, o exército de Israel, o rei de Israel, estava ouvindo aquelas mensagens negativas, aquela opressão, aquelas ameaças por 80 vezes. E eles estavam o quê? Desanimados. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual é a voz que você está ouvindo? Será que você tem ouvido a voz das pessoas que estão ao seu redor? Ou será que você ouve as vozes, a voz de Deus e do Espírito Santo? Quem você é, retrata muito bem aquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu me alimento, eu retroalimento de coisas negativas, eu vou fazer isso. Eu vou ficar desanimado. Qual é a voz que você está ouvindo? Aqui nós temos um desenho bem antigo chamado do Hard. Observe esse vídeo aqui, ó. Como que ele era pessimista, negativo. Se há um bicudão nessa aí,
Observaram? Um otimista e outro pessimista. Agora você imagina 5, 6, todos pessimistas. Como que você vai ficar? Vai interferir. Então o primeiro desafio gigante que Davi enfrentou foi a demora. O segundo foi o desânimo. O terceiro desafio gigante foi a desaprovação. Porque conforme 1 Samuel 17, 28 e 29, naquele momento que o gigante falava, e aquele exército filisteu falava também, o povo ficava com medo, o exército de Israel ficava com medo. Então nesse contexto que Davi aparece, foi levar alimentação para os irmãos, os 3 irmãos do exército. Diz o texto que quando Eliabe, o irmão mais velho, que pensava que seria rei de Israel, por ter até as mesmas características de Saul, que nós já vimos sobre isso, ouviu Davi falando com alguns soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Isso representa o quê? Um ciclo, porque o que eu fiz agora é toda vez a mesma coisa, é a repetição daquilo que os seus irmãos oprimiam Davi. Os irmãos desaprovavam Davi. De quem é voz que você busca a aprovação da sua vida? Será que você espera muito dos outros? Espera muito uma mensagem positiva para você reagir na sua vida? Ou você tem sua automotivação e segue o rumo da sua vida? Muitas pessoas vivem com base apenas em elogios. Só depende de elogios para viver. E se não tiver elogios, não vai viver? Nós não dependemos disso, não podemos depender disso. Se vier elogio, que bom, positivo, legal. Do contrário, siga a sua vida, siga os seus sonhos, siga o seu projeto de vida, os seus objetivos. Porque muitas vezes queremos a aprovação, a chancela de outras pessoas sobre quem eu sou. Cada um sabe quem é. E se você for perguntar isso para os invejosos, os inimigos disfarçados, saibam que o que vão falar de você vai te derrubar. Não pergunte para as pessoas quem é você. Pergunte para Deus quem sou eu. Ele te conhece muito mais do que qualquer ser humano aqui, porque Ele nos criou desde o ventre da nossa mãe. Então, o terceiro gigante que Davi enfrentou foi os seus irmãos, a desaprovação. Foi aquele povo, aquele exército que não queria que Davi lutasse, porque achava que ele iria perder. Nem o rei achava que ele iria ganhar. Nós vimos isso ontem. O quarto gigante que Davi enfrentou foi a dúvida. Já que não apareceu ninguém, conforme 1 Samuel 17, 31 e 33, diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Nem o próprio rei, que era o representante de Deus lá, da nação de Deus, Saul, que era o gigante de Israel, não quis lutar, e quando aparece alguém, ele simplesmente fala: você não tem condições. Por isso que a gente não deve muito pedir a opinião das pessoas de quem somos nós, porque vão lançar dúvidas na sua cabeça. Gigantes que Davi enfrentou
Agora vamos utilizar todas as estratégias que ele utilizou para vencer o gigante Golias, ou vencer os gigantes. Primeiro ponto, lembre-se do passado. Lembre-se do passado, lembre-se de quem é você. Se hoje você não está na sua melhor versão, lembre-se do passado, que você era melhor, era diferente. Se hoje os problemas mentais e emocionais atrapalham a sua vida, lembre-se que você não nasceu assim. Você não nasceu ansioso, você não nasceu deprimido. Você adquiriu isso durante a sua vida. Lembre-se do passado para observar as coisas boas. Não fique vinculado ao passado de coisas ruins, porque senão você vai estar com depressão, vai ficar com depressão. Se for para voltar ao passado, é para absorver aquilo que é de bom, do contrário, esqueça. Você não tem controle do seu passado. Você não pode fazer mais nada pelo seu passado. Você não pode fazer nada pelo seu futuro. Você só pode fazer o agora. O hoje, o poder do agora. Lembre-se do passado, das coisas boas. Davi lembrou de quem ele era, lembrou de Deus, da comunhão que ele tinha com Deus, da fé que ele tinha em Deus. Um cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, lembrou das coisas boas do passado, não das coisas ruins. O que mais podemos utilizar para vencer os nossos gigantes de hoje? Utilizar as próprias armas. Saul tentou colocar nele o que? A armadura. Ele deu 2 passos e caiu, porque ele não tinha costume de usar isso. Ele não era guerreiro. Qual era a armadura de Davi? Ele era um pastor, era um cajado. A arma dele era o quê? Pedras, mais uma funda. Que valor tem nisso? Nada. Que valor tem numa pedra, num cajado? Nada. Mas com Deus pode ser tudo. Que valor tenho eu? Nada. Mas com Deus eu posso ter tudo. Lembre-se, utilize as suas armas. Nós falamos isso ontem pela manhã. Não utilize a armadura do outro. Não viva a vida do outro. Viva a sua própria vida. Viva satisfeito com o que você tem. Se não gosta disso, mas viva satisfeito e faça alguma coisa para mudar o seu futuro. Mas não viva como hard, reclamando de tudo, sendo pessimista, porque isso contagia e isso potencializa a nossa mente, a nossa emoção destrói cada vez mais. Utilize as suas próprias armas. Deus te dotou de toda a capacidade suficiente para ser uma pessoa próspera e feliz aqui neste mundo. Prosperidade, não estou falando de dinheiro em si, de tudo, da saúde, da família, da locomoção que você tem, da oportunidade que estamos aqui numa igreja em paz, não tem ninguém nos ameaçando ali fora. Aproveite o que temos de bom. Terceiro, ignore pessoas que buscam destruir os seus sonhos. Ignora. Porque se Davi tivesse escutado os seus irmãos, aquele exército e o próprio rei, ele teria lutado, sim ou não? Não. Por isso que não dá para ficar escutando as pessoas. Conheço algumas pessoas que me dizem o seguinte: eu já escrevi alguns textos, eu tenho várias páginas escritas, Francisney, mas eu não tenho coragem de publicar um livro. Eu digo para essa pessoa: feito é melhor que perfeito. Faça e vai aperfeiçoando. Cuida da sua vida, esquece os outros. Porque se você ficar preocupado com a opinião do outro, você não vive. Você vai morrer. Não faça isso.
Se você tem já a capacidade, se você quer publicar o livro, no caso dessa pessoa, publique. Outras vezes já encontrei pessoas me dizendo o seguinte: eu não sei como que você tem coragem de publicar um livro. Eu falei, eu tenho coragem, vou publicar cada vez mais. Eu vou publicar porque meu objetivo é ajudar, tem um propósito nisso. Se a pessoa vai gostar ou não, pouco me importa. Se uma pessoa gostou, já está valendo. É assim que nós temos que ser. Sem dramismo, sem vitimismo, siga os seus sonhos, os seus propósitos, os seus objetivos de vida. Pare de ficar inventando desculpas para tudo. Vai e faça. Aprenda com Davi. Mesmo que o cenário era negativo, todo mundo reclamando, o gigante ali falando, o exército gritando 80 vezes, todo mundo pessimista. Ninguém acreditava nele. Ele simplesmente falou: eu vou. Mas está difícil minha vida, Francisney. Eu vou. Eu não tenho mais força. Vai. Eu não consigo. Comece. Tudo está difícil. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e vai melhorando, vai aperfeiçoando cada vez mais. É assim que a gente tem que ser. Faça como Davi, derrube os seus gigantes. Para de inventar desculpas para a vida, para de inventar justificativas, para de se fazer de vítima. Você já é um adulto, exceto se for criança, ainda vai fazer só o que quer. Mas quem é adulto tem que fazer o que precisa ser feito, não o que quer. É o que precisa ser feito. Derrube, não ouça pessoas que tentam minar a sua força. Se eu ficasse escutando as pessoas, eu não teria publicado nenhum livro. E hoje eu tenho 26 livros publicados. E este mês vou publicar mais um, querendo ou não. Entende como que funciona a vida? Seja objetivo, seja prático. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Escrevi essa frase que diz o seguinte: a verdadeira força reside não no tamanho da armadura, mas no tamanho da fé que a carrega. Vou repetir. A verdadeira força reside não no tamanho da armadura, mas no tamanho da fé que a carrega. A última lição que vamos aprender sobre Davi para derrubar os seus gigantes, que derrubou o seu gigante, e que nós podemos hoje derrubar os nossos gigantes, é entender que o livramento vem de Deus, não é nosso. Eu mostrei aqui na introdução as características de Davi versus Golias. Humanamente falando, era impossível Davi vencer essa batalha. Mas o livramento vem de Deus. E o texto diz o seguinte: e disse a Davi, o Golias, que achou o insulto de mandar um moleque lutar contra ele: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, observe isso, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi então retrucou e disse o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desaforou. Olha que coragem, porque Davi cria que a força não era dele, por isso que ele derrubou, matou um leão, um urso. Ele cria que a força era em Deus, em Deus. E a história nos diz que Davi foi ali e pegou uma única pedra, e quando o gigante veio vindo, ele baixou ali a sua proteção, Davi rodou a pedrinha e
só foi uma, na fronte ele caiu e morreu. No livro Testemunhos para a Igreja, da escritora americana Ellen Goldwhite, diz o seguinte: Golias desprezou Davi porque sua aparência era de um mero jovem, não treinado na tática de guerra. Ele conhecia. Golias injuriou a Davi e o amaldiçoou em nome dos seus deuses, no plural. Ele sentiu que era um insulto à sua dignidade ter um simples rapazinho, sem sequer uma armadura, para enfrentá-lo. A luta ali, como eu já falei para vocês, no campo profético, era a luta entre o Deus de Israel, representado por Cristo, versus os deuses filisteus, representado por Satanás. A história nos diz que Golias caiu com o rosto para o chão, para a terra. Alguns estudos sobre isso. Primeiro, a queda de Golias para frente, com o rosto no chão, morto, representa uma humilhação grande para aquele povo dos filisteus. Segundo, alguns falam que é por causa do peso da armadura que ele foi para frente. Outros dizem por causa do impacto, que deu impacto e ele balançou e caiu para frente. Mas o que eu mais gosto é o simbolismo teológico, que diz que o rosto no chão de Golias representa um ato de submissão a Deus. A terra é vista como o estrado de Deus, e a queda de Golias pode simbolizar a submissão de todos os inimigos de Deus diante dele. Não há nenhum gigante que atormente a nossa vida hoje, capaz de enfrentar a Deus. Mas para isso, eu preciso crer. Eu preciso querer isso. Eu tenho falado desde sexta-feira, isso é uma decisão racional. Racional. E o Espírito Santo vai nos ajudando. Porque se você esperar emoção, chorar, sair lágrimas para você decidir, para você entender que tem que ficar mais conectado com Deus, você nunca vai segui-lo. É pela razão que a gente faz isso. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente cada vez mais. E no livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: a ira de Golias subiu até ao mais alto ponto. Em sua raiva, empurrou o capacete que lhe protegia a testa e lançou-se para a frente a fim de desforrar-se do seu oponente. O filho de Jessé preparava-se para o seu adversário. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alxofre, na sua bolsa, alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Deus derruba os nossos gigantes. É só Ele que pode derrubar os nossos gigantes. Não é a sua capacidade, não é a sua força, não é a sua experiência, não é quem você é, mas o poder vem dele para Ele. Isso é uma questão de percepção, uma questão racional, de entender que Deus pode todas as coisas,
Se Ele me criou, Ele pode tudo. Se Ele criou esse universo, Ele pode todas as coisas. Jamais vai abandonar um filho seu. Deus quer nos ajudar. Mas para isso você precisa se ajudar. Você precisa querer isso. Essa é uma questão de percepção. Às vezes algumas pessoas olham alguns gigantes como essa imagem e diz o seguinte: é grande a cabeça desse gigante, não tem como vencer. Já outros, otimistas, vê um gigante, vê problema na sua vida, vê dificuldade, vê algozes, vê inimigos, vê tudo. Mas ele fala o seguinte: são muitos gigantes, é grande a cabeça desses gigantes, não tem como errar. Percepção. Que tipo de percepção de mundo você tem tido? Você tem tido uma percepção de mundo onde os seus gigantes consomem a sua vida? Ou você derruba os seus gigantes? A escolha está em suas mãos. Deus já demonstrou aqui, fundamentou tudo que é necessário para você entender que a vitória vem dele, que o poder é dele. Às vezes você está na sua vida tranquila, mas o seu inimigo, o seu gigante está te observando 24 horas. Você tendo a sua vida em paz, trabalhando, estudando, se relacionando com as pessoas, vindo na igreja, fazendo tudo de bom, mas os inimigos, os gigantes, estão rondando a sua vida. E vai te perseguir. Você vai lutar com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, com todo o seu intelecto, mas o gigante quer pegar você. Ele não desiste de você. É igual um GPS que sempre recalcula a rota. E agora? Parece que o seu fim está próximo. Será que haverá alguma solução? Será que ainda tem algum recurso para me livrar desse gigante? Ainda há esperança. E você vai nadar com todas as suas forças. Porque você não quer ser derrotado. Porque você ainda acredita na sua capacidade. Você ainda acredita que você vai conseguir resolver, vai conseguir detonar, vai conseguir acabar com esse gigante. Mas ele não vai desistir de você. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer destruir a sua família. Ele quer acabar com os seus irmãos da igreja. E agora? Será que seu destino vai findar? Mas você ainda quer lutar. Você ainda quer tentar. Você quer fazer a sua parte, quer lutar, mas o seu gigante vai te perseguir. Só está esperando para o bote final. Ele pega você, vai te bater, vai te maltratar, vai te ferir. Mas quando você vê que não tem mais força, você vai clamar pelo Pai. E o Pai vai te escutar. Porque o Pai jamais abandona os seus filhos.
porque o Pai quer destruir todos os gigantes da sua vida, porque Ele te ama. Ele pagou o preço na cruz por mim e por você. E dessa forma seguiremos a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, dos desafios. Mas quando nós estamos com o Pai, Ele sempre estará conosco, derrubando os nossos gigantes. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais. Levantemos para fazer a oração final. Querido Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós aprendemos aqui várias maneiras, artes, fundamentos bíblicos de como podemos enfrentar os nossos gigantes. Que o Senhor possa nos dar força e que nós possamos decidir cada vez mais de confiar em Ti, mesmo que às vezes nós não estamos vendo nada. Ainda assim, Senhor, ajude-nos a confiar em Ti. Nos proteja, nos guarda, cuide de cada filho Teu, individualmente aqui, Pai. Cuide também dos Teus filhos que estão na internet, que vão ver esse vídeo, estão vendo esse vídeo. Que o Senhor proteja, que o Senhor coloque na mente de cada um deles, que o Senhor é o Deus e que não há nenhum gigante que possa enfrentá-lo. Nós pedimos isso nos méritos, nos grandes méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.